são os benefícios da conversão de um intervalo em uma tabela, eu poderia dizer alguns, mas para os mais importantes. E uma delas é, sempre que a gente fizer montar uma tabela dinâmica em cima dessa tabela, automaticamente os dados, assim que a gente atualizar a tabela dinâmica, os dados já vão ser refletidos no nosso resultado, sendo que se a gente montasse uma tabela dinâmica em cima de um intervalo normal de dados, sem que essa tabela estivesse convertida, a gente teria que ter a preocupação de sempre voltar aqui e verificar se as inclusões que a gente fez de linha ou de coluna, se elas estavam refletindo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na tabela, sempre que eu inserir, eu vou pegar como exemplo aqui, como a gente está falando de salários, eu vou inserir uma nova coluna chamada INSS, tá? Eu vou dar um Enter. Então, aqui está o nosso primeiro benefício. Sempre que a gente inserir uma linha ou uma coluna, automaticamente ele vai assumir o padrão da tabela. Então, esse é o primeiro. O segundo, qualquer fórmula que eu inserir aqui, ele vai assumir para a tabela toda. Eu não vou precisar dar 2 cliques, eu não vou precisar copiar e arrastar, eu não vou precisar fazer nada disso, tá? Então, por padrão, eu vou inserir uma fórmula aqui. Acredito que a alíquota do INSS deva ser 11%, não tenho certeza, mas também é irrelevante, tá? A ideia não é essa. Lembrando sempre que tá fazendo observações, porque a gente coloca uma fórmula no Excel, ela precisa começar pelo igual, né? Se a gente for fazer manualmente, se for fazer pelo assistente, não tem necessidade. Mas aqui sim, aqui a gente precisa colocar o sinal de igual. Então eu vou fazer referência ao salário e vou multiplicar, que é a multiplicação, ela aqui no Excel, ela é representada pelo asterisco, e vou multiplicar isso por 11%, que eu acho que deve ser a alíquota aí, e dou um Enter, tá? Então, perceba-se que automaticamente ele assumiu o resultado para todas as linhas da minha tabela, até o final da tabela, ele vai entender onde finaliza. E isso também para minha coluna, isso também acontece para minha linha, caso eu insira uma nova informação aqui. E aí, para a gente trabalhar com fórmulas futuramente, é importante também que a gente renomeie esta tabela. É possível a gente dar um nome para essa tabela como se fosse um intervalo. Então, como eu falei, a guia design é a guia que tem que estar habilitada para a gente poder fazer essas configurações. Então, como eu estou dentro da tabela, basta eu vir aqui na guia design e aqui eu tenho o nome da tabela. Então eu vou renomear essa tabela de tab dados, tá? Sempre lembrando que é importante a gente colocar um nome que facilite, principalmente porque se a gente tem a intenção de inserir muitas variáveis nas nossas funções, quanto mais claro as informações estiverem, fica mais fácil para a gente fazer a leitura das funções, para fazer algum tratamento de erro, enfim. Okay?